Todos vocês são muito bem-vindos a esse momento de reflexão. O tema que eu gostaria de propor é o tema entrevista com o profeta. Imaginem se houvesse um jovem repórter aqui entre nós que, vivendo talvez no futuro próximo, tivesse condição de viajar através de uma espécie de túnel do tempo e chegar ao século IX a.C. e ter uma conversa face a face com o profeta Elias. Por que o profeta Elias? Porque o profeta Elias é um dos personagens mais extraordinários da história da Bíblia. Um personagem muito intenso. Um personagem que marcou de tal maneira a história da profecia que chegou a ser considerado por muitos como o maior de todos os profetas. Essa viagem através do tempo costuma acontecer recorrentemente na literatura de ficção científica. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma cena de uma série que acontecia nos anos 60 do século passado, intitulada exatamente O Túnel do Tempo, que mostrava exatamente isso. A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, O Túnel do Tempo. Estrelando James Darren e Robert Culver. Versão brasileira AIC, São Paulo. Chegando na caverna onde ele estava, o que a gente pode imaginar é o moço se aproximando e vendo o profeta, talvez assentado num canto da caverna, encolhido, como se estivesse dentro de uma camisa de força. Os psiquiatras chamariam isso de estado catatônico, sem querer conversar, desanimado, apático, mas aquele moço com muito cuidado, com muito jeito, se aproximando e dizendo: olha, profeta, eu venho de muito longe. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, fazer uma entrevista com o senhor. Profeta, o senhor não imagina. Mas eu estou vendo que o senhor está muito triste. O senhor está fechado aqui nessa caverna. O que é que está acontecendo com o senhor, profeta? A impressão que a gente tem é que durante algum tempo o profeta relutaria em responder aquelas perguntas, mas de repente ele começa a responder dizendo o seguinte: olha, moço, eu estou aqui já tem algum tempo. O que está acontecendo comigo, eu não consigo entender. Por que eu estou tão desanimado, tão apático e tão triste? Embora as coisas que aconteceram na minha vida deveriam me levar exatamente na direção oposta. Se eu fosse contar a minha história para você, eu ficaria aqui dias, talvez até meses contando a história. Mas o que eu posso dizer nesse momento, talvez possa ajudar de alguma forma alguém, é contar para você pelo menos duas experiências que eu vivi. Uma delas, eu estava andando no deserto, era uma seca absoluta, não havia mais água em lugar nenhum. Eu fui andando até me aproximar de um lugarejo chamado Sarepta, uma cidadezinha numa região chamada Sidom. Eu me aproximei ali e percebi que havia uma senhora colhendo lenha. Eu me aproximei dela e disse assim: ei, minha senhora, a senhora não teria um pouquinho de água para me arranjar? Eu estou morrendo de sede. Aquela senhora, mais que depressa, foi ao seu pequeno casebre, trouxe água e me deu um pouco de água. E em seguida eu disse: olha, eu sei que eu estou talvez até passando do limite, mas eu também estou morrendo de fome. A senhora tem alguma coisa que eu possa comer? Aí aquela senhora, com um olhar muito triste, olhou para mim e disse: olha, moço, isso eu não tenho. Para falar a verdade, a única coisa que eu tenho aqui é um restinho de farinha na panela e um pouquinho só de azeite na botija. O que eu estou querendo fazer é fazer um bolinho aqui muito simples para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e a partir daí mesmo é só esperar a morte. E o profeta falou: olha, vamos combinar uma coisa. Vai lá,
faz um bolinho e deixa eu comer o bolinho. Sabe por quê? Eu estou ouvindo a voz de Deus falando no meu coração. Sabe o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que enquanto o orvalho não cair na madrugada, fertilizando o solo, enquanto a chuva não molhar a terra, não vai faltar aqui nem a farinha e nem o azeite. Aí aquela mulher foi lá e fez o bolinho, e depois fez outro, e fez mais outro, e fez mais outro, e durante algum tempo eles foram todos alimentados, na verdade, um verdadeiro milagre. Mas vocês sabem que miséria pouca é bobagem, passou um pouco mais de tempo, aquela senhora me procurou, estava ali no lugar próximo, e muito nervosa, muito aborrecida, fora de controle mesmo. Ela chegou para mim e falou assim: olha, a sua presença aqui por perto só está me trazendo azar. Olha só, meu filho adoeceu, ele está praticamente morto. O que eu faço agora? Eu não tenho como, eu não tenho saída para enfrentar essa situação. Aí, meus caros companheiros de trabalho, o profeta disse: bem, permita-me que eu vá até a criança e ore a Deus pedindo clemência, pedindo misericórdia. Aí o ânimo daquele menino começou a voltar, a cor da sua pele se tornando mais saudável, o menino se tornando revigorado, e você sabe como criança funciona, logo já querendo levantar e sair e fazer as coisas próprias do menino. Como Deus é, Deus cuida, Deus faz um movimento na nossa direção, Ele nos acolhe, Ele nos ajuda, especialmente nas situações mais doloridas dessa vida. Passou mais algum tempo e de repente chegou o momento, moço, de eu me encontrar com o rei. Mais uma vez, eu já tinha me encontrado com o rei antes. Era para eu me encontrar com o rei e levar uma mensagem para ele: olha, rei, eu quero lhe dizer que vai chover de novo. Portanto, esteja preparado. Só que tem um detalhe: ó rei, eu preciso que o senhor marque uma reunião muito especial lá no Monte Carmelo com todas as pessoas, e eu quero me confrontar com os profetas de Baal, os tais ídolos pés de barro que não se movimentam, que não têm coração batendo no peito, que não têm lágrimas que descem pelos olhos, que não têm nenhuma espécie de afeto. Eu quero enfrentar esses deuses com pés de barro. E todo mundo foi para aquele lugar, no chamado Monte Carmelo. E Elias, diante daquela situação, a primeira coisa que fez foi fazer uma pergunta para as pessoas. E ele disse assim: me digam, até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, serviu. Se esses Baals aqui é que são deuses, então sirvam a eles. Sabe, moço, aquelas pessoas ficaram mudas, não abriram o bico, ninguém falou nada. Você já encontrou, moço, algum povo que perdeu a palavra? Que não consegue se expressar? Que não consegue falar da dor da sua alma, do sentimento do seu coração? Pois olha, era o sentimento daquele povo. Uma coisa tremenda. Aí o que eu sugeri? Vamos levantar dois altares. Um para os deuses ídolos pés de barro, e outro para o Deus Todo-Poderoso. Sobre os altares foram colocados bezerros. E o desafio era o seguinte: cada um tinha que solicitar ao seu Deus que descesse fogo do céu e queimasse o altar para provar quem era verdadeiramente Deus. Aqueles profetas, os deuses de pé de barro, fizeram muita estrebulia, e fizeram carnaval, e fizeram muito teatro, mas o fogo mesmo do céu não desceu nenhum. Mas quando eu orei ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mesmo eu tendo encharcado o altar de água, desceu fogo do céu de uma maneira tão intensa que queimou completamente o altar. E de repente, moço, eu ouvi uma coisa que não vou esquecer nunca na minha vida. Uma pessoa começou a murmurar lá no meio da multidão: só o Senhor é Deus. Depois 2, 10, 20, 50, todos juntos: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aquilo marcou a minha vida, meu jovem,
para todo sempre. Que experiência! Mas Depois de um momento de silêncio, o profeta se voltou para o moço e disse: Moço, você me dá licença? Eu preciso dar uma chegadinha na entrada da caverna. Estou escutando um som diferente. Eu preciso ver o que é que está acontecendo. O profeta então se levantou e se dirigiu à entrada da caverna, e ali, meus caros amigos, companheiros de jornada, algo de verdadeiramente extraordinário aconteceu. Chegando à entrada da caverna, Elias se viu diante de uma ventania tão intensa, um vento tão forte que quebrava as rochas e que era algo profundamente ameaçador. Mas que coisa curiosa! Elias percebeu claramente que Deus não estava naquele vento forte. Passou um pouquinho de tempo, veio um terremoto jogando pedra para todos os lados. Passou algum tempo, ele percebeu que Deus também não estava naquele terremoto. Depois veio um fogaréu lambendo tudo no seu entorno. Elias olhou e percebeu que Deus não estava naquele fogo. E de repente, meus caros, em uma voz mansa, suave e delicada, Deus perguntou ao profeta: O que você está fazendo aqui, Elias? Levanta, profeta, volte ao seu caminho. A mesma coisa de dizer: Elias, volta à vida. É bem provável que aquele repórter imaginário tenha tentado seguir o profeta no retorno à sua missão profética. Passou-se algum tempo, e depois de um certo período de tempo, o profeta Elias, acompanhado do seu discípulo e futuro profeta, o seu substituto Eliseu, chegou no certo lugar e, de repente, ele se viu diante de um carro de fogo, conduzido por cavalos de fogo da mesma forma. E ele foi convidado a entrar naquela carruagem. E naquele momento, o profeta ascendeu aos céus na direção do infinito, deixando para todas as pessoas, em todos os tempos, a ideia de que é possível deixar a caverna da dor, da mágoa, do sofrimento e da angústia e ascender na direção da paz, na direção do fortalecimento interior, na direção de uma vida que se abre, nova, cheia de perspectivas.